Cemitério secreto de serial killer revela segredos assustadores que chocam uma cidade inteira. Era uma manhã enevoada em São Pedro do Sul, uma cidade que parecia ter parado no tempo. As ruas tranquilas e as casas de madeira pareciam guardar segredos, e o som do vento aquecido sussurrava histórias antigas. Porém, sob essa superfície pacata, um mistério aterrador estava prestes a ser revelado. Quando Ana e seus amigos decidiram explorar a floresta nos arredores da cidade, nada os preparou para o que encontrariam. Um murmurinho de lendas sobre um cemitério antigo e esquecido encheram suas cabeças. É só uma história, disse Lucas, rindo, enquanto o grupo se aventurava mais fundo na mata. O sol mal atravessava a neblina quando eles tropeçaram em um portão enferrujado, coberto de espinha. Isso não pode ser real, sussurrou enquanto o aerossol de um medo palpável apertava seu peito. Empurrando o portão, os amigos entraram. E o que viram fez seus corações dispararem. Túmulos antigos, cobertos de musgos e cercados por sombras, se erguiam como sentinelas de um passado obscuro. Perto de um prenúncio de sepultamento, Ana percebeu uma lápide sem nome, mas sua superfície manchada contava uma história de atrocidade. Um nome que não deveria ser esquecido. O do serial killer que havia deixado sua marca na cidade décadas atrás. Conforme Ana e seus amigos começaram a investigar, descobriram uma lista de vítimas, todas conectadas de maneiras inesperadas, cada uma com segredos que pareciam clamarem para serem descobertos. Mas a pesquisa deles não era apenas sobre o terror do passado. Era também sobre suas próprias vidas. Quando Ana encontrou um colar pertencente à última vítima em uma caixa escondida no cemitério, uma sombra de dúvida abalou seu mundo. O coração apertou quando ela lembrou de algo que seu pai sempre guardou. Seria possível que ele tivesse uma conexão com esses crimes? A ideia a tirava do sério. E a confusão começou a se transformar em uma obsessão. Mas o que começou como uma busca por respostas, rapidamente se transformou em um pesadelo. Um dia, Lucas não voltou para casa. O desespero tomou conta do grupo, e eles souberam que estavam lidando com algo maior e mais perigoso do que imaginavam. Alguém ou algo estava determinado a proteger os segredos do passado. E não hesitaria em usar violência para fazê-lo. A tensão se acumulou enquanto Ana olhava para o colar, agora pesado como um fardo em sua mente. E se a verdade colocar tudo em jogo? E se eu descobrir que meu pai é um deles? O frio na barriga era opressivo. O que era apenas curiosidade se transformou em um dilema emocional. E com cada segredo desenterrado, a linha entre o bem e o mal se tornava mais difusa. Ana olhou para seus amigos e sentiu que estavam à beira de algo devastador. O passado não estava enterrado. Ele estava esperando para ser liberado. O vento carregava sussurros de histórias não contadas. E a cidade, em sua aparente tranquilidade, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A bravura e a lealdade seriam testadas. E Ana se questionou. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Mesmo que isso significasse confrontar seus próprios demônios? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou para os amigos, a agitação pulsando no ar. Precisamos achar o Lucas. Ele pode estar em perigo. O medo apertava seu coração, mas havia uma onda de determinação por trás daquela insegurança. O grupo decidiu que precisava voltar à floresta, reviver os passos que os levaram ao cemitério. Se havia alguma pista sobre o que aconteceu com Lucas, se escondia ali, no meio das sombras. A neblina agora parecia mais densa, como se a própria floresta estivesse tentando protegê-los de algo. As árvores, com suas silhuetas sombrias, tornaram-se paredes de um labirinto aterrorizante. Cada barulho, um galho quebrando, um pássaro assustado, fazia com que a expectativa aumentasse. Eles se aproximaram do cemitério novamente, e Ana sentiu um frio na barriga. Mas quando cruzaram o portão enferrujado, algo não estava certo. Havia um cheiro intenso de terra molhada e algo mais. Metálico. Aqui! Ela exclamou ao ver uma pista. Um pedaço de roupa rasgada preso nas trepadeiras próximas. A lápide sem nome. O coração disparado. Ela se agachou para puxar a peça. A cor era familiar. Isso é do Lucas. Suas mãos tremiam ao reconhecer a camiseta. Com a adrenalina correndo pelo corpo, o grupo começou a procurar freneticamente ao redor. É só uma camiseta, Ana. Não podemos perder a cabeça agora, disse Marcela, tentando manter a calma. Mas na mente de Ana, o cenário entrava em colapso. Sua lembrança do colar nas mãos, o peso que se transformou em uma âncora, arrastando-a para um abismo de incertezas. Um grito cortou o ar. Era uma voz familiar que a fez congelar. Ana, socorro! O chamado de Lucas ecoou pela floresta. O desespero invadiu o grupo. O eco se intensificou e eles avançaram na direção do som, seguindo a trilha de gritos agonizantes. Após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram a uma clareira e o que viram a paralisou. Lucas estava cercado por sombras humanas, seus olhos arregalados e cheios de terror. Saia! Não se aproximem! Ele estava amarrado a uma árvore e a cena quase quebrou o coração de Ana. Mas ao se aproximar, um homem avançou à frente das sombras. Era o pai de Ana. Ela ficou sem ar. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque foi como um soco no estômago. Ele estava envolvido em algo que ela nunca havia imaginado. As peças começaram a se encaixar brutalmente. O colar, as vítimas. Eu não posso deixar que eles descubram a verdade, Ana. O desespero na voz dele a atravessou. Você sabia de tudo isso? Você é um deles? As palavras saíram como um sussurro, cheias de incredulidade. O grupo estava em silêncio. Ninguém se atreveu a interromper aquele momento. Antes que alguém pudesse reagir, o ar estourou com um grito agonizante. Um dos homens que cercavam Lucas se contorceu, derrubando uma caixa de madeira ao chão. Dentro, vários objetos estavam expostos. Fotos, cartões, lembranças das vítimas. Não era para você ver isso. O pai de Ana rugiu, enquanto a tensão se acumulava. E os segredos, que por tanto tempo estavam enterrados, começavam a despencar sobre eles como uma avalanche. E enquanto Ana lutava para processar a verdade de seu pai, uma sombra se moveu nas árvores. Alguém observava.
E a sensação de estar sendo vigiado fez o sangue dela congelar. A floresta não era o único lugar que guardava segredos. E agora, descobrir quem realmente pertencia a qual lado era a chave para a sobrevivência deles. O vínculo familiar se transformara em uma linha tênue entre amor e traição. O que mais estava prestes a ser revelado? A história apenas começava, e a cidade estava prestes a enfrentar o caos que, até então, havia permanecido escondido nas sombras. Ana ficou paralisada. As palavras do pai reverberavam em seus ouvidos como um eco do passado. Você sabia de tudo isso? Você é um deles? Seu coração disparava. O pânico se instalava. Aquela revelação mudava tudo. A lealdade, a confiança, tudo em que ela acreditava estava ruindo. Lucas estava ali, amarrado, e sua expressão era de puro terror. Eles precisavam agir. As sombras ao redor pareciam se mover, como se as árvores estivessem respirando um ar pesado de segredos e perigos. Ana gritou, sentindo a necessidade de confrontá-lo. E naquele momento de tensão, algo estalou atrás deles. Uma figura emergiu do mato, com um capuz cobrindo o rosto. A presença era densa, quase opressiva. O homem não falava, apenas olhava. E os olhos se fixaram em Ana. Um frio percorreu sua espinha. O medo de ser descoberta se tornou ensurdecedor. "Não se mexa!" gritou o pai. Mas a sombra se aproximou rapidamente, revelando um sorriso sinistro sob a escuridão do capuz. "Você realmente achou que poderia se esconder para sempre?" A voz era firme, implacável, como um trovão que ressoava nas copas das árvores. Ana se perguntava quem era, qual era seu relacionamento com seu pai e com todo aquele horror. O homem estendeu a mão e lançou um objeto vermelho ao chão. O brilho da luz fraca iluminou algo familiar. Era o colar que Ana havia encontrado antes. Mas não era apenas um colar. Ela percebeu que havia mais. Imagens das vítimas estavam gravadas em cada um dos pendentes. Tudo era mais conectado do que poderiam imaginar. "Você deveria ter ficado fora disso, Ana. Agora não há volta", disse ele, passos lentos, avançando. O grupo ficou em choque. Ana trocou olhares preocupados com Marcela e os outros. "O que significa isso? O que vocês estão escondendo de mim?" O questionamento saiu como um grito sufocado. A desconfiança crescia, e ela se virou para o pai, buscando uma resposta. Mas antes que ele pudesse falar, o homem no capuz atingiu Lucas, que gritou de dor. "Ah, agora é a sua vez!" Aquela voz, cheia de veneno, ecoou na floresta. Ana teve a impressão de que tudo ia desmoronar. O que estava acontecendo? O coração batia como um tambor. A tensão aumentou. O pai estava em silêncio. A expressão dele uma mistura de preocupação e fúria. E como se aquilo não fosse suficiente, uma segunda figura apareceu, também encapuzada. Um rosto familiar. Era Paulinho, um amigo de infância, que decidiu se juntar ao grupo na busca pela aventura. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, traição amargando suas palavras. "Eu só queria ver como as coisas terminariam", ele respondeu, com um ar de satisfação que fez o estômago de Ana revirar. Ele estava por trás disso tudo. Ela não podia acreditar. Mas agora, tudo fazia sentido. A presença dele, as coincidências estranhas, o colar que...
Parecia tê-lo atraído de volta. Vocês não entendem nada. Paulinho riu, uma risada que ecoou por entre as árvores. Estou apenas ajudando meu pai a limpar a cidade. E você, Ana, vai se juntar a nós. O choque paralisou a todos. Ali, em meio àquelas sombras, não eram apenas segredos que estavam sendo revelados. Era uma terrível conexão que cruzava a família e a amizade de uma forma grotesca. A linha entre os amigos e inimigos estava se borrando, e Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. E se eu me recusar? Ela perguntou, seu coração batendo a 1000 por hora. A pergunta pairou no ar como uma sentença. O olhar de Paulinho era como um predador. O pai de Ana, ao lado, estava em conflito, a realidade das escolhas pesando sobre ele. Até onde uma pessoa iria por proteção? E quem realmente estava do lado certo? Lágrimas de desespero brotaram nos olhos de Ana. O que aconteceria agora? O que era verdadeiro e o que era mentira? Ela tinha que decidir em quem confiar. Mas enquanto as sombras dançavam ao redor, a resposta parecia mais distante do que nunca. E assim, a história apenas começava a se desenrolar em um labirinto de traições e revelações. Um caminho sem volta, onde cada escolha poderia custar mais do que poderiam imaginar. Ana ficou paralisada. As palavras do pai reverberavam em seus ouvidos como um eco do passado. Você sabia de tudo isso? Você é um deles? Seu coração disparava, o pânico se instalava. Aquela revelação mudava tudo. A lealdade, a confiança, tudo em que ela acreditava estava ruindo. Lucas estava ali, amarrado, e sua expressão era de puro terror. Eles precisavam agir. As sombras ao redor pareciam se mover, como se as árvores estivessem respirando um ar pesado de segredos e perigos. "Pai!" Ana gritou, sentindo a necessidade de confrontá-lo. E naquele momento de tensão, algo estalou atrás deles. Uma figura emergiu do mato, com um capuz cobrindo o rosto. A presença era densa, quase opressiva. O homem não falava, apenas olhava, e os olhos se fixaram em Ana. Um frio percorreu sua espinha. O medo de ser descoberta se tornou ensurdecedor. "Não se mexa!" gritou o pai. Mas a sombra se aproximou rapidamente, revelando um sorriso sinistro sob a escuridão do capuz. "Você realmente achou que poderia se esconder para sempre?" A voz era firme, implacável, como um trovão que ressoava. Nas copas das árvores, Ana se perguntava quem era. Qual era seu relacionamento com seu pai e com todo aquele horror? O homem estendeu a mão e lançou um objeto vermelho ao chão. O brilho da luz fraca iluminou algo familiar. Era o colar que Ana havia encontrado antes. Mas não era apenas um colar. Ela percebeu que havia mais. Imagens das vítimas estavam gravadas em cada um dos pendentes. Tudo era mais conectado do que poderiam imaginar. "Você deveria ter ficado fora disso, Ana! Agora não há volta!" disse ele. Passos lentos, avançando. O grupo ficou em choque. Ana trocou olhares preocupados com Marcela e os outros. "O que significa isso? O que vocês estão escondendo de mim?" O questionamento saiu como um grito sufocado. A desconfiança crescia e ela se virou para o pai, buscando uma resposta. Mas antes que ele pudesse falar, o homem no capuz atingiu Lucas, que gritou de dor. "Ah! Agora é a sua vez!" Aquela voz cheia de veneno ecoou na floresta.
Ana teve a impressão de que tudo ia desmoronar. O que estava acontecendo? O coração batia como um tambor. A tensão aumentou. O pai estava em silêncio. A expressão dele, uma mistura de preocupação e fúria. E como se aquilo não fosse suficiente, uma segunda figura apareceu. Também encapuzada. Um rosto familiar. Era Paulinho, um amigo de infância que decidiu se juntar ao grupo na busca pela aventura. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, a traição amargando suas palavras. "Eu só queria ver como as coisas terminariam", ele respondeu, com um ar de satisfação que fez o estômago de Ana revirar. Ele estava por trás disso tudo? Ela não podia acreditar. Mas agora tudo fazia sentido. A presença dele, as coincidências estranhas, o colar que parecia tê-lo atraído de volta. "Vocês não entendem nada." Paulinho riu, uma risada que ecoou por entre as árvores. "Estou apenas ajudando meu pai a limpar a cidade. E você, Ana, vai se juntar a nós?" O choque paralisou a todos. Ali, em meio àquelas sombras, não eram apenas segredos que estavam sendo revelados. Era uma terrível conexão que cruzava a família e a amizade de uma forma grotesca. A linha entre os amigos e inimigos estava se borrando, e Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. "E se eu me recusar?" ela perguntou, seu coração batendo a 1000 por hora. A pergunta pairou no ar, como uma sentença. O olhar de Paulinho era como um predador. O pai de Ana, ao lado, estava em conflito, a realidade das escolhas pesando sobre ele. Até onde uma pessoa iria por proteção? E quem realmente estava do lado certo? Lágrimas de desespero brotaram nos olhos de Ana. O que aconteceria agora? O que era verdadeiro e o que era mentira? Ela tinha que decidir em quem confiar. Mas, enquanto as sombras dançavam ao redor, a resposta parecia mais distante do que nunca. E assim, a história apenas começava a se desenrolar em um labirinto de traições e revelações. Um caminho sem volta, onde cada escolha poderia custar mais do que poderiam imaginar. Então, sem aviso, o homem encapuzado que tinha atacado Lucas deu um passo à frente e revelou seu rosto. As feições eram surpreendentemente familiares. Ana recuou, horrorizada. Ele era seu tio, alguém que há anos estava desaparecido, dado como morto após um acidente. "Sinto muito, sobrinha", ele disse, quase com um tom de solidariedade. "Mas eu estava esperando por isso, e por você." A mente de Ana girava. Como isso era possível? Tio Miguel? Ele estava vivo? Mas isso não fazia sentido. O peso da verdade caiu sobre ela como uma tempestade. Os segredos de sua família eram mais profundos e escuros do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto o grupo observava em total choque, ela sentiu que a linha entre o bem e o mal havia sido borrada completamente. Agora, mais do que nunca, os segredos estavam prestes a emergir. E a cidade não seria a mesma depois disso. O que mais estava escondido nas sombras da floresta? E qual papel ela teria que desempenhar nessa nova e aterrorizante história? Ana ficou paralisada. As palavras do tio reverberavam em seus ouvidos como um eco do passado. "Sinto muito, sobrinha", ele disse,
quase com um tom de solidariedade. Ela não conseguia processar. Era tanta informação que parecia uma tempestade dentro dela. Você está vivo? Mas como? O que você fez? Seu corpo tremia e a adrenalina pulsava. Lucas, amarrado e salva-vidas, lançava olhares de terror. Ana precisava agir. Desamarre ele! Ela gritou, mas as palavras não saíram com a força que esperava. O ambiente estava denso, como se cada árvore estivesse sussurrando segredos sombrios. Você precisa entender, Ana, disse Miguel, o tio, avançando lentamente, cada passo pesando como uma âncora. A verdade é mais complexa do que qualquer uma das histórias que você ouviu. Estou aqui para protegê-la, para acabar com isso. O que quer que isso fosse parecia aterrador. Mãe nunca disse que você estava vivo, ela murmurou. Por que, tio? Por que a cidade inteira acreditou que você estava morto? Um misto de raiva e confusão dançava em suas veias. Porque eu não queria que você se envolvesse com isso. Ele respondeu, seu tom ressoando uma mistura de amor e desespero. Existem coisas que não devemos saber. Coisas que você não poderá compreender. Como você pode dizer isso? Ana quase gritou. Você tem que ver o que está acontecendo com Lucas. Alguém está atrás dele. Mas a atenção de Miguel agora estava fixa em Paulinho. O amigo de infância parecia relaxado demais, quando deveria estar tão atordoado quanto o resto. Você não deve estar aqui, Paulinho, Miguel sussurrou. As palavras eram um aviso. Você não sabe o que está se envolvendo. Um riso baixo escapou dos lábios de Paulinho. Mas eu sei exatamente o que estou fazendo. E não são segredos que escondemos que precisam vir à tona, mas a verdade. E a verdade é que desde o começo sempre estivemos jogando o mesmo jogo. Ana sentiu seu estômago revirar. Você está com eles? Paulinho, desde o início? A traição cortava mais fundo do que qualquer faca. A ideia de que ele era parte disso a deixou enjoada. As memórias de risadas e confidências se desfaziam em fumaça. Você não entende, Ana, ele disse, o sorriso desaparecendo para dar lugar a um olhar intenso. Estamos todos conectados de formas que você nunca imaginou. Miguel pode ter fugido, mas não foi só por ele. É maior, é sobre nós. Então, num rápido movimento, Paulinho puxou uma faca do bolso. O brilho frio da lâmina refletiu a luz fraca da floresta. Mas precisamos de você, Ana. É a única maneira de finalizar isso. O ar parecia ter sido cortado e em um instante tudo mudou. Ana gritou, mas não houve tempo. Miguel avançou para proteger sua sobrinha. As sombras se tornaram um ponto de tensão. Lucas, ainda amarrado, fazia esforços para se libertar. Ana observou a cena em desespero. Mas o que ninguém notou foi uma terceira presença. Uma figura encapuzada emergiu atrás de Paulinho. Chega! Gritou a figura, empurrando Paulinho com força. A lâmina caiu ao chão. O grupo ficou em choque. Era outra mulher, uma estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Você não tem ideia do que está fazendo, Paulinho, ela gritou. Ana estava perplexa. Quem é você? Mas a mulher ignorou a pergunta. Ouvindo a tensão na voz, os olhares mudaram. Todos pareciam esperar que a tensão estourasse como um balão cheio de ar. Isto não é sobre você, Ana, a mulher disse, tomando um passo à frente e encarando Miguel. É sobre tudo que ele escondia para proteger sua família.
Se você achar que ainda pode confiar nele, esteja preparada para a verdade. O mundo parecia girar. Quem era essa mulher? O que mais estava escondido? Enquanto a floresta se tornava um labirinto de segredos que ameaçavam engoli-los, Ana percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. O que mais poderia ser revelado? A história estava apenas começando, e a ansiedade de enfrentar o desconhecido quase a sufocou. Eu sei a verdade. Ela sussurrou, sentindo a gravidade da revelação. O que mais estava a caminho? As sombras começavam a se agitar e Ana estava prestes a descobrir que nem sempre os laços de sangue significam proteção. Ana ficou paralisada. As palavras do tio reverberavam em seus ouvidos como um eco do passado. Sinto muito, sobrinha. Ele disse, quase com um tom de solidariedade. Ela não conseguia processar. Era tanta informação que parecia uma tempestade dentro dela. Você está vivo? Mas como? O que você fez? Seu corpo tremia e a adrenalina pulsava. Lucas, amarrado e assustado, lançava olhares de terror. Ana precisava agir. Desamarre ele! Ela gritou, mas as palavras não saíram com a força que esperava. O ambiente estava denso, como se cada árvore estivesse sussurrando segredos sombrios. Você precisa entender, Ana, disse Miguel, o tio, avançando lentamente, cada passo pesando como uma âncora. A verdade é mais complexa do que qualquer uma das histórias que você ouviu. Estou aqui para protegê-la, para acabar com isso. O que quer que isso fosse parecia aterrador. Mãe nunca disse que você estava vivo. Ela murmurou. Por que, tio? Por que a cidade inteira acreditou que você estava morto? Um misto de raiva e confusão dançava em suas veias. Por que eu não queria que você se envolvesse com isso? Ele respondeu, seu tom ressoando, uma mistura de amor e desespero. Existem coisas que não devemos saber. Coisas que você não poderá compreender. Como você pode dizer isso? Ana quase gritou. Você tem que ver o que está acontecendo com Lucas. Alguém está atrás dele. Mas a atenção de Miguel agora estava fixa em Paulinho. O amigo de infância parecia relaxado demais, quando deveria estar tão atordoado quanto o resto. Você não deve estar aqui, Paulinho. Miguel sussurrou. As palavras eram um aviso. Você não sabe o que está se envolvendo. Um riso baixo escapou dos lábios de Paulinho. Mas eu sei exatamente o que estou fazendo. E não são segredos que escondemos que precisam vir à tona, mas a verdade. E a verdade é que desde o começo sempre estivemos jogando o mesmo jogo. Ana sentiu seu estômago revirar. Você está com eles, Paulinho, desde o início. A traição cortava mais fundo do que qualquer faca. A ideia de que ele era parte disso a deixou enjoada. As memórias de risadas e confidências se desfazia em fumaça. Você não entende, Ana, ele disse, o sorriso desaparecendo para dar lugar a um olhar intenso. Estamos todos conectados de formas que você nunca imaginou. Miguel pode ter fugido, mas não foi só por ele. É maior. É sobre nós. Então, num rápido movimento, Paulinho puxou uma faca do bolso. O brilho frio da lâmina refletiu a luz fraca da floresta. Mas precisamos de você, Ana. É a única maneira de finalizar isso. O ar parecia ter sido cortado e em um instante tudo mudou. Ana gritou, mas não houve tempo. Miguel avançou para proteger sua sobrinha. As sombras se tornaram um ponto de tensão. Lucas, ainda amarrado, fazia esforços para se libertar. Ana observou a cena. Em desespero,
Mas o que ninguém notou foi uma terceira presença. Uma figura encapuzada emergiu atrás de Paulinho. "Chega!" gritou a figura, empurrando Paulinho com força. A lâmina caiu ao chão. O grupo ficou em choque. Era outra mulher, uma estranha, mas ao mesmo tempo familiar. "Você não tem ideia do que está fazendo, Paulinho!" ela gritou. Ana estava perplexa. "Quem é você?" Mas a mulher ignorou a pergunta. Ouvindo a tensão na voz, os olhares mudaram. Todos pareciam esperar que a tensão estourasse como um balão cheio de ar. "Isto não é sobre você, Ana", a mulher disse, tomando um passo à frente e encarando Miguel. "É sobre tudo que ele escondia para proteger sua família. Se você achar que ainda pode confiar nele, esteja preparada para a verdade." O mundo parecia girar. Quem era essa mulher? O que mais estava escondido? Enquanto a floresta se tornava um labirinto de segredos que ameaçavam engoli-los, Ana percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. O que mais poderia ser revelado? A história estava apenas começando. E a ansiedade de enfrentar o desconhecido quase a sufocou. "Corta!" De repente, os olhos da mulher brilharam intensamente. "Você é mais forte do que imagina, Ana." Começou, a voz dela ecoando na clareira. "E se há algo que você precisa saber, é que você não é apenas uma espectadora. Você é parte disso." Ana mal teve tempo de responder antes que a mulher fizesse um movimento rápido, revelando um colar igual ao que ela encontrou no cemitério. O mesmo que ela havia guardado por dias. Um objeto cercado de mistério. "Você tem um poder que nunca compreendeu." A mulher continuou, e as palavras ecoaram como um trovoada. "Os laços que você considera familiares são mais complexos do que você pode imaginar. O que está em jogo aqui não é apenas a vida de Lucas, mas algo maior." Ana piscou. Um choque profundo reverberou em seu corpo. "O que você quer dizer?" "Seu pai e eu somos parte de algo que se estende por gerações." A mulher falou, o olhar intenso como fogo. "E você? Você tem que decidir de que lado você vai ficar." O mundo parecia estar despencando. Ana teve certeza de que estava perdendo o controle. A revelação a atingiu como um raio. Tudo o que ela pensava saber havia sido transformado em cinzas. Agora ela não só tinha que salvar Lucas, mas decidir entre a sua família e a verdade que colocou tudo em risco. "Espere, o que você está dizendo?" O desespero tomou conta de seus pensamentos. O silêncio pesado preenchia a clareira, enquanto o tempo parecia parar. Quem mais está envolvido nisso? O que está acontecendo? A mulher sorriu sombriamente. "A verdade é que você sempre esteve no centro da trama, Ana. Agora, você precisa escolher. O que você vai fazer quando a linha entre o bem e o mal se tornar absolutamente indistinguível?" E enquanto a tensão se acumulava, Ana percebeu que seu destino estava se entrelaçando com o de pessoas que amava e odiava. O que mais estava escondido além daquela árvore? Que decisões ela teria que tomar? O peso do colar agora parecia um fardo. A grande revelação da sua história apenas começando. Ana ficou paralisada. As palavras do tio reverberavam em seus ouvidos como um eco do passado. "Sinto muito, sobrinha", ele disse, quase em tom de solidariedade. O choque a atingiu como uma marretada. Ele estava vivo? Mas como isso era possível? Lucas, amarrado e assustado, fazia olhares de terror. A adrenalina corria pelo corpo de Ana. "Desamarre ele!" gritou,
tentando puxar a atenção do tio. Mas a cena transcendeu o que pudesse controlar. O ambiente estava opressivo, como se as árvores em volta estivessem ouvindo cada palavra. Você precisa entender, Ana, Miguel prosseguiu, avançando lentamente, cada passo parecendo um peso. A verdade é mais complexa do que qualquer uma das histórias que você ouviu. Estou aqui para protegê-la. Mas o que exatamente ele estava? Protegendo-a. Mãe nunca disse que você estava vivo, murmurou Ana. A raiva começava a brotar em seu peito. Por que a cidade inteira acreditou que você estava morto? Essas palavras despencavam em meio ao silêncio pesado. Porque eu não queria que você se envolvesse com isso. Ele disse, a sua voz transparecendo desespero. Existem coisas que não devemos saber. Como você pode dizer isso? Ana gritou. Você precisa ver o que está acontecendo com Lucas. Alguém está atrás dele. Mas a atenção de Miguel agora estava fixada em Paulinho. O amigo de infância parecia relaxado demais, quando deveria estar tão atordoado quanto todos. Você não deve estar aqui, Paulinho, Miguel disse, com tom sombrio. As palavras pareciam um alerta. Um riso escorregou dos lábios de Paulinho. E eu sei exatamente o que estou fazendo. A verdade é que desde o começo sempre estivemos jogando o mesmo jogo. Ana sentiu seu estômago revirar. Você está com eles desde o início? A traição cortava mais fundo do que qualquer faca. As lembranças de risos e confidências se desfaziam em fumaça. Você não entende, Ana, Paulinho disse, seu sorriso desaparecendo, substituído por um olhar intenso. Estamos todos conectados de formas que você nunca imaginou. Num movimento rápido, Paulinho puxou uma faca do bolso. O brilho da lâmina refletia a luz da floresta. E Ana sentiu um peso no peito. Mas precisamos de você, Ana. E a única maneira de finalizar isso. O ar parecia ter sido cortado. Não! Ana gritou, mas não havia tempo. Miguel avançou para proteger sua sobrinha. E as sombras tornaram-se um tonto de tensão. Lucas, ainda amarrado, lutava para se libertar. Mas ninguém percebeu a terceira presença. Uma figura encapuzada emergiu ao fundo, rapidamente empurrando Paulinho. Chega! Gritou a figura, e a faca caiu no chão, o barulho ressoando pela clareira. O grupo parou em choque. Era uma mulher, uma estranha, mas ao mesmo tempo conhecida. Você não tem ideia do que está fazendo, Paulinho. Ela exclamou. A raiva em sua voz cortava o ar. Quem é você? Ana perguntou, surpresa. A confusão se misturando ao pânico. A mulher olhou diretamente para Miguel e com uma voz firme declarou: Isto não é apenas sobre você, Ana. É sobre tudo que ele escondeu. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que estavam escondendo? A tensão crescia, como um balão prestes a estourar. Você precisa saber, a mulher continuou, encarando Miguel. Se você não contar a verdade, a história se repetirá. Apenas revelando o que realmente aconteceu, poderemos quebrar isso de uma vez por todas. As palavras dela eram como flechas cravadas em seu coração. Miguel então olhou para Ana com um olhar que ela nunca havia visto antes. Era medo. Medo de que a verdade que estava prestes a vir à tona pudesse abalar sua própria alma. Ana, não a ouça, ele sussurrou, mas já era tarde demais. A mulher finalmente removeu o capuz, e ao fazer isso,
todos na clareira ficaram paralisados. Era Carol, a mãe de Ana. Uma mulher que todos acreditavam estar morta. O mundo de Ana desabou. O que significava isso? Como isso era possível? Carol, com um olhar firme, se virou para a filha. Você não. Querem ideia do que aconteceu? E agora precisamos agir rápido. O choque tomou conta da cena novamente. As sombras pareciam se agitar. E Ana se sentiu perdida em um mar de lembranças e traições. Você estava viva? E por que você nunca voltou? Sua voz falhou, presa entre a raiva e a confusão. Porque eu não podia. A voz de Carol tremia. Havia algo maior em jogo. Algo que envolvia sua família inteira. E agora, Ana, você precisa escolher de que lado você irá ficar. Nesse momento, o céu escureceu, como se algo místico estivesse prestes a acontecer. O que mais estava escondido além daquela árvore? Que decisões seriam forçadas a tomar, enquanto segredos se desenrolavam diante de nós? As sombras dançavam, e com elas o destino de todos se tornava incerto, moldando uma nova realidade, onde a confiança se desvanecia a cada instante. Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Mãe, como você está aqui? O ar ficou pesado, as palavras quase sufocando-a. As memórias da mãe, uma imagem tão distante, agora se agigantavam diante de seus olhos. A raiva dentro dela fervia. Por que nunca voltou? Por que deixou tudo assim? Eu não podia, Carol disse, a voz forte, mas nervosa. Havia razões para isso. Você precisa entender. Entender o quê? Ana interrompeu, disparando. Entender que fui enganada? Que ele apontou para Miguel. E você mentiram a vida inteira? O que mais? Que histórias mais horrendas vocês escondem? Que eu sou só uma peça nesse quebra-cabeça? Sua voz tremia. A emoção era palpável. Lucas, ainda amarrado, olhou para Ana com desespero. O rosto pálido espelhava sua aflição. Ana! O que está acontecendo? Desamarre-me! Ele estava angustiado. O desespero dele era um eco no coração de Ana. Fique calado, Lucas! Ela disparou, mas logo se arrependeu ao ver a dor em seus olhos. A atmosfera estava elétrica. Carol respirou fundo, como se cada palavra que ia dizer fosse uma bomba prestes a explodir. Ana! Há razões pelas quais sua vida foi protegida até agora. Não é só sobre a cidade, sobre o que você encontrou no cemitério, é sobre você. As palavras ruíram como um castelo de cartas. Como assim? Sobre mim? A confusão tomou conta. Seu coração batia rápido. Porque você não é apenas um membro dessa família. Você tem algo que eles querem, Ana. Carol apontou vagamente para as sombras que se moviam mais. Ao fundo, pairando entre as árvores, o medo se instalou como um peso em seu peito. Por isso precisamos da sua lealdade. Paulinho, ainda em pé, virou-se. Você não é especial. Isso é ridículo. Estão apenas tentando te manipular. Ele disse desafiante, mas Ana notou um leve tremor em sua voz. Ridículo! Você não tem ideia do que está em jogo aqui. Carol respondeu, a força crescendo nela. E então, a mulher encapuzada, tendo testemunhado tudo em silêncio, deu um passo à frente. E o ambiente pareceu parar. Parem todos! Sua voz cortou a tensão como uma faca. Você não deveria estar aqui, Ana, disse ela.
olhando diretamente para a filha de Miguel. A expressão no rosto da mulher era de reconhecimento, e os olhos brilharam com um misto de dor e determinação. "Quem é você?" Ana perguntou, buscando respostas. "Sou a Billy dessa história", a mulher respondeu secamente. "E você, Ana, deveria saber que nem todo mundo que ama você é confiável. Nem mesmo sua mãe." O choque percorreu a clareira. Aquela declaração detonou emoções pela cena em um segundo. Ana olhou para Carol, os olhos escuros de sua mãe, refletindo a confusão. "O que você sabe que eu não sei?" A urgência na voz de Ana intensificou. O nó em sua garganta apertava. A figura encapuzada então lançou uma bomba. "Eu sou sua irmã gêmea, Ana." As palavras esmagaram como um martelo. Um turbilhão de pensamentos dançava na mente de Ana, girando de forma insana. "Você está mentindo!" gritou, incredulidade enojando seu estômago. "Eu desejo que fosse uma mentira." A mulher começou. A dor em seu olhar denunciava sua sinceridade. "Fui afastada porque você não deveria crescer sabendo da verdade sobre nossa família. Há segredos ocultos que podem desmoronar tudo que você acredita." Ana se sentiu gelada. Uma irmã? E qual é a verdade? O que isso significa? A tempestade em sua cabeça girava mais rápido a cada segundo. O que mais foi escondido dela? E como se qualquer indício de resposta estivesse prestes a desmoronar, um grito ecoou pela floresta. Era um som agudo, quase sobrenatural. A sombra familiar, que até então permanecia oculta, recuou, fugindo da clareira. E imediatamente a atmosfera ficou pesada. Algo terrível estava se aproximando. A tensão cresceu instantaneamente. O barulho do movimento das folhas e galhos quebrando anunciava que algo se aproximava. Uma força da natureza. Uma presença ameaçadora. E Ana sentiu que, neste momento, sua escolha, sua lealdade, tudo estava prestes a ser testado de forma brutal. "Fuja!" Carol gritou. E tudo desabou em caos. A linha entre o que estava certo e o que estava errado nunca foi tão confusa. A história que tinha confiança estava se desmoronando sob seus pés. E enquanto corriam para salvar suas vidas, uma pergunta ressoava na mente de Ana. Que verdades estavam prestes a ser reveladas e quanto ela realmente sabia sobre quem era? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O grito distante ecoou entre as árvores. Um som angustiante que parecia avisar que estavam em perigo. Com o coração disparado, ela olhou para sua mãe, Carol. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu mais como um sussurro. A angústia a envolvia. "Pendendo-a." "Fuja! Agora!" disse Carol, sua expressão carregada de urgência. A luz da clareira escureceu, as sombras parecendo se arrastar, como se a floresta estivesse viva. A atmosfera estava eletricamente tensa. "Eles estão vindo." "Quem? O que você quer dizer com isso?" Ana não conseguia entender. Sua mente estava em turbulência. Miguel, seu tio, havia voltado do que todos acreditavam ser a morte. Agora, sua mãe estava viva. E tudo parecia um pesadelo. Antes que ela pudesse processar, uma figura sombria surgiu da escuridão. Era um homem forte, vestido de maneira estranha, como se tivesse saído de um filme de terror. Sua presença era opressiva e Ana sentia um calafrio. Algo naquele homem não estava certo. Quando ele deu um passo à frente,
Os olhos dele brilharam com uma intensidade perturbadora. Bobagem! Você não esperava que eles deixariam você escapar? Ele riu, um som cheio de malícia. Com um movimento rápido, puxou algo do bolso. Era uma faca longa, brilhante sob a luz fraca. Ana congelou. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? Fiquem atrás de mim! Miguel gritou. A tensão aumentou quando o homem começou a avançar, sua lâmina reluzindo, como se tivesse vida própria. O medo paralisou Ana, mas uma onda de força a atravessou. Não era hora de desistir. Ela olhou novamente para Carol, que agora mostrava uma determinação feroz. Você precisa ficar longe dele, Ana. A voz da mãe era grave e Ana se moveu lentamente para perto dela. Algo na intensidade do olhar de Carol parecia prometer proteção, mas a revelação que ela não esperava foi brutal e profundamente chocante. Então, o total inesperado aconteceu. O homem de máscara retirou o capuz e, para o espanto de todos, revelou o rosto de outra pessoa que Ana conhecia bem. Era seu pai, Ricardo. Pai, o que você está fazendo aqui? Você está vivo? Ana mal conseguia falar, sua mente desmoronando. Como ele poderia ser aquele homem ameaçador e, ao mesmo tempo, seu pai? O homem que ela havia considerado desaparecido, que ela nunca soubera que estava envolvido em algo tão sombrio. Eu sempre estive aqui, Ana, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. E eu sempre soube que isso aconteceria. A cena parecia uma marionete em um show de horror. E Ana se sentiu em um pesadelo. O vazio em sua barriga crescia. Quantas mentiras você contou? As palavras saíram sem pensar. Quem mais você enganou? Silêncio! Gritou Carol, e o silêncio pesado se abateu sobre todos. Miguel, você não deve ter manifestado isso. Você não deveria ter contado a Ana sobre sua força. O desespero na voz dela ecoou na floresta. Que força? O que significa isso? Ana estava perdida, a confusão a consumindo. A linha entre familiares e inimigos agora se tornara borrada. Seu pai não era mais apenas seu pai. Ele era parte de algo muito maior e muito mais aterrorizante do que ela podia entender. Ricardo então ergueu a faca e Ana hesitou. Vamos acabar com isso, Ana. É por sua própria proteção. Ele se voltava para as sombras, que agora pareciam se fechar em torno deles, como se quisessem consumir todos. A adrenalina pulsava nas veias de Ana. Então, em um movimento rápido, ela avançou, mas antes que pudesse chegar perto, os ecos dos gritos se intensificaram na floresta. Algo estava se aproximando. Os pássaros explodiram do dossel das árvores. E quando Ana olhou novamente, uma figura encapuzada saiu correndo em sua direção. Eu vou acabar com essa loucura! Gritou Carol em um momento de clareza. Mas a sombra da pessoa encapuzada subiu com uma força intensa. Com um grito profundo e agudo, a figura revelou um globo de luz e imediatamente a tensão aumentou na floresta. Uma energia pulsante percorrendo o ar. No instante em que a luz brilhou, todos hesitaram. Então, algo incrível aconteceu. Ricardo caiu de joelhos, a faca escorregou de sua mão. E a expressão de dor e surpresa tomou seu rosto. Ana olhou para a figura, encapuzada, agora claramente visível, e seu coração disparou. Era uma versão dela mesma, mas com características não familiares. Os olhos brilhando com uma sabedoria distante. Como isso era possível?
Como ela poderia existir? A floresta pareceu suspender a respiração. O que estava acontecendo? Essa pessoa era um eco de quem Ana poderia se tornar? Mas mais importante, quem era essa nova presença? Os segredos estavam se desdobrando, revelando verdades indescritíveis. E Ana sentia que a escolha que ela deveria fazer seria a mais difícil de toda a sua vida. Escolha sabiamente, Ana. A voz ecoou. E enquanto a clareira se tornava um labirinto de revelações e sombras, o que viria a seguir era incerto e ameaçador, deixando-a sem saber em quem confiar e qual caminho seguir. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O grito distante ecoou entre as árvores, um som angustiante que parecia avisar que estavam em perigo. Com o coração disparado, ela olhou para sua mãe. Carol! O que está acontecendo? Sua voz saiu mais como um sussurro. A angústia a envolvia, prendendo-a. Fuja, agora! Disse Carol, sua expressão carregada de urgência. A luz da clareira escureceu, as sombras parecendo se arrastar, como se a floresta estivesse viva. A atmosfera estava eletricamente tensa. Eles estão vindo. Quem? O que você quer dizer com isso? Ana não conseguia entender. Sua mente estava em turbulência. Miguel, seu tio, havia voltado do que todos acreditavam ser a morte. Agora sua mãe estava viva e tudo parecia um pesadelo. Antes que ela pudesse processar, uma figura sombria surgiu da escuridão. Era um homem forte, vestido de maneira estranha, como se tivesse saído de um filme de terror. Sua presença era opressiva e Ana sentiu um calafrio. Algo naquele homem não estava certo. A lâmina reluzia em sua mão. Ana congelou. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? Fiquem atrás de mim! Miguel gritou. A tensão aumentou quando o homem começou a avançar, sua lâmina reluzindo como se tivesse vida própria. O medo paralisou Ana, mas uma onda de força a atravessou. Não era hora de desistir. Ela olhou novamente para Carol, que agora mostrava uma determinação feroz. Você precisa ficar longe dele, Ana! A voz da mãe era grave. E Ana se moveu lentamente para perto dela. Algo na intensidade do olhar de Carol parecia prometer proteção. Mas a revelação que ela não esperava foi brutal. Profundamente chocante. Então, o total inesperado aconteceu. O homem de máscara retirou o capuz e, para todos, revelou o rosto de outra pessoa que Ana conhecia bem. Era seu pai, Ricardo. Pai, o que você está fazendo aqui? Você está vivo? Ana mal conseguia falar, sua mente desmoronando. Como ele poderia ser aquele homem ameaçador e, ao mesmo tempo, seu pai? O homem que ela havia considerado desaparecido. Que ela nunca soubera que estava envolvido em algo tão sombrio. Eu sempre estive aqui, Ana, disse Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. E eu sempre soube que isso aconteceria. A cena parecia uma marionete em um show de horror, e Ana se sentiu em um pesadelo. O vazio em sua barriga crescia. Quantas mentiras você contou? As palavras saíram sem pensar. Quem mais você enganou? Silêncio! Gritou Carol, e um silêncio pesado se abateu sobre todos. Miguel, você não deveria ter manifestado isso. Você não deveria ter contado a Ana sobre sua força. O desespero na voz dela ecoou na floresta. Que força? O que significa isso? Ana estava perdida, a confusão a consumindo. A linha entre familiares e inimigos agora se tornara borrada. Seu pai não era mais apenas seu pai. Ele era parte de algo muito maior e muito mais aterrorizante do que ela podia entender.
Ricardo, então, ergueu a faca e Ana hesitou. Vamos acabar com isso, Ana. É por sua própria proteção. Ele se voltava para as sombras, que agora pareciam se fechar em torno deles, como se quisessem consumir todos. A adrenalina pulsava nas veias de Ana! Então, em um movimento rápido, ela avançou, mas antes que pudesse chegar perto, os ecos dos gritos se intensificaram na floresta. Algo estava se aproximando. Os pássaros explodiram do dossel das árvores. E quando Ana olhou novamente, uma figura encapuzada saiu correndo em sua direção. Eu vou acabar com essa loucura! Gritou Carol em um momento de clareza. Mas a sombra da pessoa encapuzada subiu com uma força intensa. Com um grito profundo e agudo, a figura revelou um globo de luz e imediatamente a tensão aumentou na floresta. Uma energia pulsante percorrendo o ar. No instante em que a luz brilhou, todos hesitaram. Então, algo incrível aconteceu. Ricardo caiu de joelhos. A faca escorregou de sua mão e a expressão de dor e surpresa tomou seu rosto. Ana olhou para a figura encapuzada, agora claramente visível. Era uma versão dela mesma, mas com características não familiares. Os olhos brilhando com uma sabedoria distante. Como isso era possível? Como ela poderia existir? A floresta pareceu suspender a respiração. O que estava acontecendo? Essa pessoa era um eco de quem Ana poderia se tornar? Mas mais importante, quem era essa nova presença? Os segredos estavam se desdobrando, revelando verdades indescritíveis. E Ana sentia que a escolha que ela deveria fazer seria a mais difícil de toda a sua vida. Escolha sabiamente, Ana. A voz ecoou. E enquanto a clareira se tornava um labirinto de revelações e sombras, o que viria a seguir era incerto e ameaçador, deixando-a sem saber em quem confiar e qual caminho seguir. De repente, um tremor percorreu. Chão! O eco de uma explosão distante fez o chão tremer, e as árvores ao redor começaram a estremecer. Era como se a floresta estivesse reagindo a tão intenso conflito. Então, uma luz ofuscante explodiu do céu, iluminando tudo. Ana cobriu os olhos e, quando conseguiu abrir novamente, viu algo surpreendente. Da luz, uma figura surgiu. Era outra versão dela, mas completamente diferente. Uma versão mais velha, com marcas de dor e cicatrizes visíveis. Você realmente achou que isto acabaria? Não podemos fugir do nosso destino. Não importa o que façam. Somos todas parte de algo grande demais para ser ignorado. Disse a versão mais velha de Ana, a voz ecoando por toda a clareira. Confusa, Ana olhou para sua mãe e seu pai. As expressões deles eram de horrorizado reconhecimento, como se compreendessem algo que ela não sabia. O que isso significa? Ela perguntou, o desespero se instalando novamente. De alguma forma, tudo ficou claro. Os laços de família não eram o que pareciam. Havia uma trama de escolhas, de destinos entrelaçados. Com a luz pulsando ao seu redor, Ana sentiu que a história delas estava apenas começando. E que a verdade estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. O que mais vocês esconderam de mim? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar duas vezes. E naquele instante, enquanto tudo girava em caos e luzes se espalhavam
pela floresta. Ana percebeu que sua escolha era mais do que uma realidade. Era o início de uma guerra que poderia mudar tudo. E que talvez o verdadeiro inimigo estivesse mais perto do que imaginava.